Então tá, gente, vamos falar então sobre a Guerra de Secessão nos Estados Unidos, século XIX. Então, para que a gente comece a falar sobre essa Guerra de Secessão dos Estados Unidos, precisamos lembrar de algumas coisas. Primeiramente, com a independência dos Estados Unidos, a gente passa a ter uma mudança dentro das 13 colônias, que vai ser então uma república. Ao mesmo tempo, nós temos um crescimento populacional. Este crescimento ele vai acarretar uma grande transformação, que era qual então? Não tínhamos mais espaço suficiente para todos ficarem no litoral. Então se fez necessário uma marcha para o oeste. Essa marcha, então, ela começou a se desenvolver através de diversas políticas públicas no aspecto que precisamos ocupar o oeste. Daí vocês vão perguntar, mas o oeste já não tinha pessoas, já não tinha estrangeiros? Tinha, né? Mas eles eram, então, os indígenas, alguns franceses, alguns espanhóis. No entanto, os Estados Unidos, eles começam a fazer, então, caravanas com o objetivo, né, dessa marcha. Diziam algumas pessoas que eles estavam caminhando, então, segundo a vontade de Deus. Isso ficou chamado, então, de Destino Manifesto, onde eles estavam lá, então, com o objetivo de levarem a palavra de Deus para os demais diferentes lugares. Claro, então, que isso resultou, então, em conflitos contra os indígenas, matanças contra os grupos indígenas, né? Ao mesmo tempo, levou eles, então, para os mais diferentes lugares também. Além disso, resultou na compra de regiões no território francês, como a Louisiana, entre outras localidades, né? E conflitos com regiões da Espanha também. Só que o oeste, então, começou a ser ocupado tanto na parte norte como na parte sul. E ainda continuou tendo as mesmas características, né? Onde a região norte, eles são industrializados, são assalariados, e na parte sul, eles são agrícola e utilizam o sistema de plantação, né? Mas, no entanto, e como eles estão caminhando, né, nesse período na fase de revolução industrial, precisava ter algumas mudanças, né? E essas mudanças, então, para se fazer necessária, acabaram acarretando, então, que o povo do norte queria acabar com a escravidão, né? Fazer com que as pessoas que eram escravas passam a receber salários então e poder comprar produtos industrializados. Só que isso gerou um descontentamento então na outra região, na região sul, porque o sul ele precisava da mão de obra dos escravos e ninguém ia indenizá-los, né, pela perda desses proprietários. O sul, né, ele tinha um principal comprador que era a poderosa, né, nada mais que a Inglaterra, né? E eles tinham uma certa relação de dependência entre um e outro. O que aconteceu então? Quando um artista, né, um homem muito chamado Abraham Lincoln, né, ele foi vitorioso numa campanha eleitoral nesse período nos Estados Unidos, então muitas coisas mudou. Daí se inicia aí uma lei chamada protecionismo, né, que eleva o valor, então, mais alto dos produtos importantes. Então, o pessoal do Sul, ele passa a ser pago mais alto pelos produtos que eles compravam da região da Inglaterra, e levou, então, eles a solicitar que o pessoal do Norte mudasse isso. Mas o Norte não mudou, ele não fez nada mediante isso. Então, mediante tudo isso, o povo do Sul falou, então, assim, já que vocês não querem viver numa só nação, vamos, então, criar duas nações. Então, essas duas nações, elas começaram, elas foi dividida. Na parte norte, chamou-se União, na parte sul, então, os confederados, tá? Na galera do norte, o povo do norte, teve o presidente Abraham Lincoln, né? E no outro, Jefferson Jackson, né? Então, começou-se, então, dentro dos Estados Unidos mesmo, a guerra que a gente chama a guerra de secessão, de separação, ou uma guerra civil. Então, milhões de pessoas morreram nesse período, tá, gente? Várias batalhas foram travadas nesse período. Quem assistiu o filme sabe, vidas foram ceifadas, mas o resultado final disso, o norte sai vitorioso, então, em relação ao sul, tá? Ao término dessa guerra, então, depois de algumas batalhas que teve, né? O que aconteceu, então, com os Estados Unidos? Ficaram endividados, as consequências, né, colheitas, as suas lavouras prejudicadas, consequentemente passaram então a passar por algumas necessidades, tá? O resultado final então,
começaram então a perceber que desde o ano lá de 1863, quando esse presidente Abraham Lincoln, então, ele criou, né, a abolição da escravatura, foi aí então que começaram a decair, né, pelo que eles falam ali. Então houve ali um grande preconceito racial que tem até os dias de hoje, se estendeu por décadas dentro da região sul, né? Foram criadas organizações como a Ku Klux Klan, que tem ali no livro de vocês, grupos separatistas, né, que a gente chama, entre brancos e afrodescendentes, principalmente na região sul, tá? A Constituição americana ela foi alterada, né? A partir daquele ano, 1863, a escravidão deixava de existir. A Guerra Civil, ela gerou, então, um sentimento, né, quanto a isso, né? Fez com que o Norte e o Sul começassem a caminhar para uma revolução industrial, né? Que é o que a gente já teria visto ali, que começaram, então, a procurar outros territórios, tá? Então, as consequências, né? Resumindo sobre esse assunto que a gente teve ali uma breve introdução na aula passada, né? Que eu estava devendo para vocês esse videozinho. Uma breve conclusão não, um resuminho bem básico para vocês aí, tá? Até a próxima, então, e boa atividade para vocês. Beijo!